Muitos de nós ainda não conseguem crer absolutamente no poder da oração. Será que somos capazes de crer em Deus quando atravessamos momentos difíceis? Podemos ler no livro de Atos, capítulo 12, versículo 5, que diz: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Essa passagem descreve uma situação em que o apóstolo Pedro foi preso injustamente por pregar o evangelho de Cristo. Aqui vemos que, apesar de Pedro estar enfrentando um momento difícil, a comunidade cristã estava unida em oração por sua libertação. Isso reflete a importância da solidariedade e da fé na comunidade cristã, e vemos que a oração pode trazer proteção e intervenção divina em momentos de adversidade. No mundo atual, enfrentamos um grande problema de ansiedade e medo, muitas vezes alimentados por circunstâncias externas e incertezas da vida. Assim como Pedro estava preso e a igreja enfrentava a perseguição, enfrentamos também situações que nos levam à preocupação constante. No entanto, as Escrituras nos ensinam a confiar em Deus em meio às dificuldades, assim como a igreja orou incessantemente por Pedro. Podemos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34, que diz: Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Jesus aqui nos lembra de que a nossa ansiedade é incapaz de mudar as circunstâncias, mas a confiança em Deus pode nos trazer paz. Jesus está dizendo para não nos preocuparmos excessivamente com o futuro, mas sim confiarmos em Deus para prover nossas necessidades. Jesus exorta seus ouvintes a confiarem em Deus e viverem de acordo com seus princípios, em vez de se deixarem consumir pela ansiedade e pelo medo do futuro. Ele enfatiza a importância de viver o presente de forma responsável, confiando em Deus para lidarmos com as preocupações do dia a dia. Podemos ler na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, que dizem: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A carta aos Filipenses nos instrui a entregar nossas preocupações a Deus em oração, recebendo em troca a paz que excede todo o entendimento. Portanto, para não sermos dominados pela preocupação, precisamos aprender a confiar mais em Deus, buscando em oração e deixando nossas ansiedades em suas mãos, confiantes de que Ele cuidará de nós. Precisamos compreender a importância da fé e da confiança em Deus, especialmente em tempos difíceis. A fé é fundamental para superarmos o medo e as adversidades da vida, e confiarmos em Deus nos momentos de dificuldade é essencial para experimentarmos a paz e a vitória que Ele promete. Precisamos manter a nossa fé inabalável, mesmo quando as circunstâncias parecem desafiadoras, crendo sempre que o Senhor está no controle e que Ele pode trazer a solução em todas as situações. Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. E nossa fé deve sempre estar firmemente ancorada nessa verdade. Temos sempre que ter em mente a importância da oração e do papel da comunidade cristã como a igreja em apoiar e interceder uns pelos outros. Precisamos estar sempre conscientes que o Senhor é poderoso, Ele tem todo o controle sobre todas as coisas, Ele sempre cuida de nós e Ele é fiel à sua palavra. Quando cremos nessas verdades, temos o verdadeiro fundamento da nossa fé que nos sustenta em meio às dificuldades da vida. Podemos ler na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, que nos diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui
vemos que mesmo nos momentos mais difíceis, podemos confiar que Deus está sempre fazendo algo em nosso favor. Isso significa que mesmo diante da pior adversidade, a nossa fé em Jesus nos sustenta e nos dá certeza de que Ele está no controle de tudo. Portanto, não importa quão difícil seja a situação, devemos confiar em Deus e não permitirmos que o medo ou a falta de fé nos dominem. Muito pelo contrário, ao invés disso, devemos descansar na certeza de que Ele está trabalhando em nosso favor e nos transformando para muito melhor do que já somos.